Ficar, namorar, namoro aberto, namoro duradouro, morar junto, casar, juntos, mas cada um na sua casa, namorados, mas veio o bebê. No mundo dos relacionamentos, todo tipo de situação é possível. Há quem valorize o status nas redes sociais. O nome é o que menos importa quando a paixão fala mais alto. Mas na hora de dividir bens, compartilhar guarda, receber indenizações, a coisa muda de figura. Em um mundo moderno e com novos modelos de família, os conceitos se confundem em muitos casos, principalmente os que dizem respeito à união estável e ao namoro, bem como os efeitos jurídicos dessas relações. Cada uma delas tem um peso diferente para a legislação vigente. O artigo 1723 do Código Civil dispõe expressamente que, para constituir a união estável e ser reconhecida, é necessário convívio público, contínuo, duradouro, a mútua assistência e um intuito de constituir família. Então, quando não existe um contrato de casamento, quando não existe um contrato de união estável e as pessoas não compreendem adequadamente o que ocorreu e vem a divergir, nós do Judiciário temos que examinar a situação em concreto para verificar se esses 5 pontos que estão previstos em lei se fizeram presentes para ser ou não reconhecida a união estável. Mas como provar essa intenção de formar família? Isso nós vamos ter que avaliar em cada caso, porque as pessoas eventualmente podem ter filhos e o fato de terem filhos não quer dizer que elas queriam constituir uma família. Isso pode ter sido um acidente, algo esporádico na vida delas. Essas pessoas quiseram assistir uma a outra, botaram no plano de saúde, não botaram na Previdência. Nós vamos ter que analisar, na falta de contrato e na falta do casamento em si, o que aquelas pessoas queriam constituir quando estavam juntas. Se era um namoro, ou se ultrapassava isso, se elas queriam constituir família. São as evidências do cotidiano das pessoas envolvidas que vão demonstrar em que nível o relacionamento se configura. De acordo com o magistrado, não é sempre que os filhos provam uma união estável, mas os direitos da criança seguem garantidos. A questão dos filhos não muda nada, não muda nada. Pai e mãe são responsáveis pelos alimentos em relação aos filhos, são obrigados a cuidar deles com a guarda compartilhada, com a guarda individual. Em relação à prole, pode ser uma evidência de quererem constituir família, mas não necessariamente. Outro ponto que ainda gera dúvidas é a questão do tempo de relacionamento. Em 1994, o artigo 1723 do Código Civil em vigência dizia que para se configurar uma união estável eram necessários 5 anos de relacionamento. Mas a normativa foi revogada em 96 e passou a ter uma nova regra. Atualmente, é possível que 6 meses sejam suficientes para aprovar uma união estável e que 10 anos de união sejam considerados só namoro. O Superior Tribunal de Justiça já fixou esse entendimento que não existe um tempo mínimo para caracterizar a união estável, nós vamos ter que analisar individualmente. E exatamente, um tempo de namoro extenso não quer dizer que as pessoas queriam constituir família, queriam namorar esse tempo todo. A declaração de união estável registrada em cartório também não prova relação de fato. O que nós vemos nos processos é que quando as pessoas tiveram a precaução de regularizar sua vida em comum, elas vão num cartório e fazem um contrato de união estável, dizendo, eu tinha esse patrimônio, eu não tinha esse patrimônio, a partir de agora o patrimônio vai comunicar ou não vai comunicar, elas fazem um contrato de união estável. O que vem nos processos é quando isso não deu certo e elas não tiveram nenhuma precaução de organizar essa vida em comum. Então, geralmente, uma das partes, não as duas, vai no cartório e faz uma declaração unilateral de que naquele período conviveu, teve união estável com a outra, mas a outra não assinou isso. Ela não participou dessa declaração, por isso que tem que ser comprovado em juízo através de outras provas depois. O desembargador ressaltou ainda a importância dos casais que têm união estável regularizarem suas vidas civis. O documento é importante na eventualidade da morte de um dos parceiros, entre outras situações. Geralmente, depois que uma das partes falece, e
geralmente ela deixa alguma coisa a partilhar, que não seja dívida, né? Então, os herdeiros daquela pessoa que foi levada a óbito podem ou contestar a união estável, negando a união estável, ou aquela outra pessoa que não teve essa precaução de regularizar, pode entrar no inventário dessa pessoa e pedir habilitação, como pedindo a reserva de bens até que fique comprovada a união estável. Pode ocorrer as duas situações, ou tentar negar ou tentar comprovar.